chegou aquele momento em que eu volto com vocês para falar sobre ACOTAR e dessa vez sobre Corte de Névoa e Fúria, o segundo volume. A gente já tem um vídeo aqui que eu fiz um vlog e comentários do livro, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Mas, gente, eu tenho muitas coisas para falar, eu tô com algumas páginas aqui escritas e quero adiantar já comentando que eu achei essa edição aqui, esse livro, né, na verdade, um pouco melhor do que o primeiro, porque no primeiro a gente tem um universo muito fechado, né? Então a gente tem a corte primaveril, as relações que acontecem ali, a Feyre vai daí, né, pro lugar onde fica a Amaranta, e é isso o universo que a gente tem. Aqui a gente vai conhecer as outras cortes, vão ter outras coisas acontecendo, bem como a mudança do interesse romântico da Feyre. Mas vamos por partes. Eu parto do princípio, gente, que eu posso falar tudo sobre esse livro, tá? Então, se você pretende ler ele em algum momento, não quer spoilers, já fica aqui o aviso. Mas eu não vou ter nenhum compromisso de não falar certas coisas, então vou falar tudo que me der na telha desse livro. Eu acho que é legal comentar também que eu não achei o primeiro livro tão hot. Esse aqui, ele é sim um pouco mais, mas ele tem duas cenas, mas a segunda cena, a hot, ela é um capítulo inteiro, assim, bem explícito, mas a gente já chega nessa parte. O terceiro livro, que eu também vou fazer vídeo daqui a um tempo aqui pro canal, ele é, assim, só putaria, gente. Eu ia falar um palavrão aqui, mas eu acho que tem que ter limite também aqui no YouTube. Mas, assim, perderam a linha naquele livro, mas vamos começar, né, pelo começo do livro. A gente termina o Corte de Espinhos e Rosas com toda a Amaranta ali, todo aquele cerco dela caindo, a Feyre voltando para a corte primaveril com o Tamlin e tendo aquele acordo dela com o Rhysand de que cada mês ela vai ter que passar pelo menos uma semana com ele na corte noturna. E assim, o Tamlin deixou ela apavorada com isso, porque a gente entende que a corte noturna é um grande inferno na Terra. Tanto que o lugar ali sobre a montanha, né, que é onde a Amaranta estava reinando, tinha como inspiração a Corte dos Pesadelos, se eu não me engano. Posso estar inventando o nome aqui também. Gente, eu sou péssima para decorar nome, ainda mais em livro de fantasia, que tem um monte de nome diferente, poucos fazem sentido, então assim, vamos fazer também esse compromisso de que alguns nomes podem ser trocados. A gente começa o livro, então, com ela na corte primaveril, com o Tamlin, só que ela tá ali com um total estresse pós-traumático, por conta do fato dela ter matado algumas pessoas no primeiro livro, e ela tem um acordo ali, basicamente, com o Tamlin, que eles não tocam no assunto do que aconteceu. E todo mundo que tem um mínimo de consciência, de discernimento, sabe que essa não é a melhor forma de lidar com situações traumáticas. Então, óbvio que não vai dar certo isso. Ela quer sair do castelo, ela quer conseguir andar pela propriedade, andar a cavalo, porque se vocês lembrarem do primeiro livro, a Feyre sempre foi uma pessoa muito livre, ela caçava, ela andava na mata, então esse é um pouco, né, da natureza dela. E o Tamlin nega, porque como ela foi feita, né, pelos grão-feéricos, né, eles deram uma parte do seu poder para ela quando eles fizeram isso. E o Tamlin argumenta de que agora eles vão querer caçar ela, vão querer ferir ela e ele tem que protegê-la. E daí entra uma outra personagem aqui que ela vai ser importante mais pra frente, que é Yanti, que ela é uma sacerdotisa. E aquela sacerdotisa, assim, gente, meio fanática, né? Mas ela vem, a princípio, para ajudá-los nos preparativos do casamento. Eis que chega o dia do casamento, a Feyre tá ali numa crise de ansiedade, não é aquela crise de ansiedade de será que estou fazendo uma boa decisão? Será que estou fazendo certo ao me casar? Não é nada disso. E daí, na hora que ela está andando, né, para o altar, e ela tá com o vestido tudo espalhafatoso, não tem nada a ver com ela, mas tem todo o aspecto de que o casamento deles tem que mandar um sinal para as pessoas, tem que ser uma coisa importante. E ela começa a pensar, meu Deus do céu, alguém me tira daqui? Aí o Rhysand, que tem aquele elo através da tatuagem, do pacto que eles fizeram juntos,
aparece e requer a semana dele com ela, salvando ela daquela situação. E todo mundo fica, meu Deus do céu, mas a gente ia casar e etc. Mas ele leva ela para a corte noturna. Eles ficam num lugar lá que é meio fechado, assim, me dá a sensação que é um lugar no topo, assim, de uma colina. E é um lugar totalmente diferente. A gente vê que as roupas são mais humanas, são mais tranquilas. Ela vai conhecer também a Morgan em um determinado momento, que é a prima, se eu não me engano, do Rhysand. E ela, gente, pra mim, é a Alice de Crepúsculo. Toda espivitada, toda alegre, usa as roupas bonitas, não respeita o espaço alheio, mas muito por uma boa vontade mesmo de querer conhecer as pessoas. E ela começa daí a ficar um pouco mais próxima do Rhysand. O Rhysand ensina ela a ler e a escrever, ensina também ela a proteger a sua mente para que ninguém entre na mente dela. Que basicamente, se você já leu Harry Potter, você vai lembrar que o Harry passou exatamente pela mesma coisa. E começa a ensinar também a ela a desenvolver os poderes dela, porque ela começa a perder um pouco o controle. Ela invade a cabeça do Lucian sem querer. Ela começa a colocar as garras literalmente pra fora, porque ela tem o dom da transformação que vem do Tamlin, né? O Tamlin se transforma em lobo. Então ela tá assim meio perdida e o Rhysand vai meio que educando, treinando-a, treina ela na luta também, com espadas e tudo. Começa a desenvolver também suas asas e o voo, porque como ela consegue se transformar, ela consegue conjurar asas e voar, então ela tem um treinamento físico super pesado. Eis que quando ela volta daí, né, para a corte primaveril, o Tamlin vai considerar ela uma grande espiã na corte noturna. Quer saber tudo o que aconteceu? Quem que ela viu? Então, aquele afeto que ele tinha por ela fica em segundo lugar e a estratégia militar vem à tona. Eis que, como sob a montanha era uma caverna, era um lugar super fechado, ela sente uma claustrofobia muito grande e é por isso que ela quer sair de dentro do castelo. Na hora que ela tenta sair, o Tamlin basicamente coloca uma magia em volta da casa e aprisiona ela e fala, você não vai sair daqui. No que ele sai, ela começa a ter uma crise de pânico. Nessa crise de pânico, alguns dos poderes dela vêm à tona e ela começa assim realmente a ter um surto. A Morgan aparece, salva ela, leva ela embora, leva ela pra corte noturna e ela fala, eu não vou voltar mais para aquele lugar porque eu estava sendo tratada como uma prisioneira. O Tamlin não podia fazer isso comigo e a gente tem uma grande transformação do Tamlin nesse livro, porque no primeiro ele era super fofo, mas ela começa a ver que, por exemplo, ele não cuidou dela sobre a montanha, ele não fez nada para ajudá-la, ele aprisiona, ele cerça a liberdade dela. Ele fala também que ela não tem como ser Grã-Senhora na hora que eles se casassem, né? Então ele coloca ela numa posição muito mais subalterna, como um objeto dele, do que necessariamente uma parceira, uma igual. Eu acho, sim, que ele tem um sentimento por ela, mas um sentimento que hoje a gente chamaria um tanto machista, né? E isso vai mudar muito na relação quando ela vai trabalhar com o Rhysand, e o Rhysand começa a levar ela nas outras cortes. E o desenvolvimento da relação deles é muito pautada na liberdade que ele dá para ela, e na verdade não que ele tenha que dar liberdade para ela, né, mas que ele respeita a liberdade dela. Tem uma coisa que eu gosto nesse livro, que a Fairy, ela tem poderes. Ela não é aquela personagem frágil, estabanada, muito tradicional em histórias românticas, né? Visto a Bela de Crepúsculo, que é um grande exemplo disso. Não, ela tem poder, ela consegue lutar, ela consegue se defender. E eu acho isso legal porque não coloca ela naquela posição frágil como a gente vê tantas personagens femininas em histórias contemporâneas e que precisam de um homem para salvá-las. O que eu não gosto dessa história é que eles têm umas saídas um tanto assim fáceis demais, sabe? Tem dois personagens que vão aparecer nesse livro. O Suriel vai voltar, né, do primeiro livro que ele já aparece. Ela vai evocar ele, porque tem um momento que o Rhysand e eles estão voando, atacam o Rhysand com flechas de freixo. Acho que é freixo. Envenenadas, e ele quase morre, então ela vai atrás do Suriel. O Suriel diz pra ela como salvar o Rhysand.
mas diz também uma coisa de que ela é parceira do Rysand. Ele já sabia disso e ele não contou pra ela. Que basicamente, o que é um parceiro, gente? Vocês lembram de Crepúsculo? Que os lobos tinham imprinting com algumas pessoas? É o que os dois têm. E ele não quis contar pra ela porque ele achou que ele ia invadir o espaço dela, que ele ia colocá-la numa posição onde ela não teria opção de escolha. E ele já sabia isso desde o primeiro livro, desde que ele encontrou ela naquele ritual que o Tamlin precisava copular com alguém. Ele já sabia. E quando sob a montanha ele colocou aquela conexão, ele fez aquele trato com ela para salvá-la, foi no intuito de que em algum momento ela fosse para a corte noturna e começasse a ver ele de outros olhos. Apesar do Rysand ser o grande galã desse livro, o cara que empodera ela, o cara que ensina ela tantas coisas, que dá espaço para ela ser quem ela quiser, eu tenho uma grande questão porque quando ele faz esse trato e ela tá quase morrendo, ela meio que não tem escolha porque, gente, se você tá morrendo e fazem um trato com você, ou eu te salvo, ou você morre, você não tem muita opção, né? Então, eu tenho uma grande questão de que sim, o Tamlin foi abusivo com ela em diversos momentos, mas o Rysand se impôs a ela também. Eu acho que o pessoal dá uma esquecida quanto a isso e acabam vendo só os pontos positivos dele, que eu também questiono porque a Sarah J. Maas, ela faz uma questão de construir personagens no primeiro livro e desconstruí-los totalmente no segundo. Então, o Tamlin não é o mesmo, o Rysand não é o mesmo, a própria Feyre não é a mesma porque ela literalmente se tornou uma feérica, mas tudo bem. Acontece que ela confronta daí o Rysand lá todo capenga, machucado, e ela pede daí pra Morgan levar ela pra um lugar distante, porque ela precisa de espaço, ela precisa de tempo para processar tudo que tá acontecendo. A Morgan leva ela, né, pra um lugar lá na floresta e ela fica alguns dias lá. Até que um dia o Rysand bate na porta dela, pede pra entrar e ele vai explicar. Ele falou que quando ele tava sobre a montanha, ele começou a ter visões dela. E tem um acontecido de quando ela era humana ainda e ela tava com as irmãs dela, ela pintava a casa delas, pintava o casebre e elas tinham uma cômoda de roupa e ela pintou coisas representando cada uma. E ela, quando foi pintar sobre ela mesma, ela pintou um céu estrelado, que é basicamente a representação da corte noturna, que era um tipo de elo já que ela tinha com o Rysand. E tudo que ele fez até então foi para proteger ela. Ele conta também do que ele tem uma grande rixa, né, com o Tamlin, além da relação com a Feyre, né? Então eles têm também algo que precede a essa relação, que basicamente o Tamlin e ele eram muito amigos, a família deles não gostavam dessa amizade entre os dois, e daí a família do Tamlin mata a mãe e a irmã do Rysand, e daí em retaliação o Rysand e sua família, né, mata toda a família do Tamlin. E daí o Tamlin, que sempre falava que o Rysand era monstruoso, que matou sua família, ele oculta, né, ele omite a parte de que isso tudo começou por parte da família dele, não por parte do Rysand. Quem estava certo, eu tenho uma grande questão de que um erro não justifica o outro, mas não estamos falando de tempos normais aqui, nem tempos humanos. E tudo isso ele vai explicando para ela e tudo, e ela já tinha decidido que ela ia perdoar ele. E daí tem todo um ritual que ela tá cozinhando, né? Ela esquenta lá uma sopa para ele. E para os feéricos, quando uma mulher serve um prato de comida para um homem, ela está escolhendo como parceiro, está escolhendo para a sua vida. Espero que o meu marido saiba que toda vez que eu faço comida para ele, eu tô escolhendo ele como meu parceiro também. Mas brincadeiras à parte, esse é um grande capítulo, assim, que ele vai explicar tudo pra ela. E a sequência é a grande cena hot de pegação no livro. Eu confesso, gente, que eu acho que o pessoal faz um estardalhaço demais pra essa cena. A Fabi comentou comigo que a galera se filma, né, reagindo a essa cena. Eu achei ela tão óbvia, eu achei ela, assim, tão... sabe, eu não sei, gente, não me pegou tanto como pega tantas outras pessoas. Eu até gravei, só que assim, a minha reação foi tipo,
Ok, gente, tava esperando que tivesse uma grande pegação, o cara falando coisas sobre ela falando coisas sobre o cara, sexo explícito, a mão naquilo, a boca naquilo, aquilo naquele lugar, nada de novo sobre o sol. Então, eu acho que as pessoas dão uma exagerada nessa parte. Acontece que de plano de fundo, né, a gente tem o Rysand tentando derrotar Hybern. É um povoado distante, né, que a mando dele, que veio a Amaranta, né, para se aproximar das cortes e tudo que aconteceu. E ele tá articulando algumas coisas, eles descobrem que Hybern tá tentando juntar um caldeirão, que o caldeirão é basicamente a energia criativa de todo o universo deles. Aí tem aquele negócio que tem que juntar os pés do caldeirão, que o caldeirão tá capenga. Aí eles buscam os livros, porque os livros vai ter como usar o caldeirão, como fazer, evocar magia. É uma grande saga das Horcruxes que tem que achar os negócios para conseguir matar o vilão no final. Eis que Hybern vai atacar Velaris. Velaris é a grande cidade da Corte Noturna. A Corte Noturna tem duas cidades. Tem a Cidade dos Pesadelos, que eu não sei se é assim o nome, mas é a cidade que fica acessível para os outros e que constrói também a imagem, né, de horror, de terror, que é a Corte Noturna. Mas eles fazem isso para ocultar Velaris, que é a cidade mais bonita, que é a cidade encantada, onde as pessoas vivem livremente, que é o paraíso na Terra. Hybern vai atacar então Velaris, Fade vai ajudar a defesa da cidade. Quando isso acontece, eles resolvem contra-atacar e ir até Hybern, e óbvio que eles foram atacados, né? Eles foram descobertos. Tem todo um caos acontecendo ali. Basicamente, daí o rei de Hybern descobre eles. E eles descobrem daí que quem entregou eles foi as rainhas humanas, que eu nem comentei sobre elas, porque eu acho meio irrelevante esse plot delas. Elas entregam daí o paradeiro de Velaris, porque o Rysand tinha mostrado pra elas. E aparece o Tamlin e o Lucien, que eles estavam ajudando o rei de Hybern. Por quê, gente? Esse livro é um grande reconto da Ilíada. Vocês sabem lá a Ilíada que a gente tem Helena, que ela foi roubada ou não roubada, mas basicamente ela é tirada do seu marido. Tem toda a discussão, né, de que se ela foi por livre e espontânea vontade ou se ela realmente foi raptada, e toda a treta, a guerra de Troia é por conta disso. Basicamente, a treta do Tamlin, a guerra entre ele e o Rysand é para reaver a Fade, porque o Tamlin acredita que ela tá sendo ali manipulada, que ela tem alguma maldição em volta dela e que ela não foi por livre e espontânea vontade pra Corte Noturna. E eu achei assim, gente, que homem, né? Que homem chato. E daí o rei de Hybern tem um pacto com as rainhas mortais de transformá-las em feéricas, só que ele vai testar antes o caldeirão para ver se isso vai funcionar. E ele testa com quem? Com as irmãs da Fade, porque a Yuan-ti, aquela sacerdotisa lá do começo, entrega as irmãs dela para o rei de Hybern. Então ela atrai tanto o Tamlin quanto a Fade, né? Porque o Tamlin não sabia que ela estava fazendo isso, porque na verdade a Yuan-ti, ela tem o desejo de ser grande heroína, grande dona de tudo ali. E muito que bem, eles transformam então as duas irmãs dela em feérica. Tem uma grande luta ali, quem que vai pra onde. A Fade, né, daí ela encena que ela tá se libertando da maldição, que eles acham que ela está submetida por parte do Rysand, e consegue daí ir aos poucos quebrando as maldições, porque além de tudo a Fade é a quebradora de maldições. E com isso o Rysand consegue ir embora com toda a trupe dele, leva as irmãs dela e ela volta para a corte primaveril como companheira daí, né, do Tamlin. Mas o que ninguém sabe é que, na verdade, ela vai para lá trabalhar infiltrada como a Grã Senhora da Corte Noturna, porque quando ela resolveu, né, ser a parceira do Rysand, ele torna ela a Grã Senhora, que é tipo uma rainha, assim, sabe? Que era o que o Tamlin não ia fazer com ela. E o terceiro livro vai ser o desdobramento, a gente parte desse ponto.
Gente, tendo dito todo esse resumo, assim, eu acho que é um livro que ele dá uma forçada em algumas coisas. Todo mundo é muito bonito, todo mundo é muito gostoso, força muito também no aspecto de que a Feira é empoderada, ela consegue fazer as coisas, ela toma as próprias decisões e que eu acho que às vezes isso acaba pesando um pouco. Eu gostaria que tivesse ainda mais desenvolvimento do mundo mágico, mas eu conversei com a Fabi e ela falou que as romantasias normalmente dão mais ênfase para o romance do que para a fantasia. Eu pessoalmente gosto da parte de fantasia também. Fica muito evidente a diferença do relacionamento do Tamlin com o Rysand, como ele coloca realmente ela como uma namorada, sabe, uma pessoa que você tem uma relação? Um exemplo é que na casa do Tamlin eles dormiam em quartos separados. E quando ela vai ficar com o Rysand, tipo, não, você vai dormir comigo, a gente vai dividir o quarto. Coisas mais comuns que a gente vê, né, até nas relações humanas como as nossas. Eu achei que tem muito a relação com Crepúsculo e com Harry Potter. Tem vários desdobramentos, assim, que são totalmente desnecessários. Eu gosto da parte que mostra que ela tá com estresse pós-traumático. O Rysand também sofre muito com isso. E a diferença de como eles lidam é conversando, é dando suporte um pro outro, que é a forma mais saudável, né? Então, tudo é que ela tenha uma relação realmente que represente uma relação saudável dela com o Rysand. Tem, então, gente, uma grande peregrinação que eu até ignorei aqui no resumo que eu fiz, porque daí eles vão lá pra casa das irmãs da Feyre, porque eles têm que entrar em contato com as rainhas mortais, e daí volta, daí vai pra corte estival, daí volta, tem uma grande peregrinação, assim, que, ai, me deu um pouco de preguiça, que eu acho que agrega um pouco, e ao mesmo tempo tem tanto a coisa acontecendo nesse livro que não se aprofunda em quase nada. Esse livro tem 670 páginas, gente. Ele é um calhamaço realmente. Uma coisa que eu gosto até o momento, isso vai mudar no terceiro livro, é que a autora ela não teme ali em sacrificar um pouco os personagens. Então a Feyre no primeiro ela mata feéricos, então ela tem a sua alma corrompida de certa forma porque ela cometeu assassinatos. Aqui ela sacrifica as irmãs da Feyre, então não é aquele momento que no último segundo alguém ia salvar o momento, tipo, não, tem uma consequência realmente daquilo que estava se desenhando para acontecer, então eu gosto disso porque traz um pouco mais de verossimilhança, sabe? E gente, uma parte assim que eu achei, ai meu Deus, que mico, na grande cena de sexo que ela tem com o Rysand, como ela tem vários poderes, ela tem uma semente de todos os grãos féricos. Uma delas, gente, é que ela consegue expandir como se fosse uma energia de estrelas. Então, obviamente, quando ela chega no clímax com Rysand, ela vê estrelas e ela transforma, né, tudo em volta dela com estrelas. E o Rysand faz um comentário assim meio vexatório, sabe? Tipo, eu posso me orgulhar de que eu fiz a minha parceira ver estrelas. E assim, eles terminam, né, a primeira noite deles e vão tomar um banho porque se sujaram, lambuzaram de tudo que vocês possam imaginar. E eles já falam de ter filho, gente. Tá certo que eu sou muito pró você falar logo de cara com a pessoa que você tá saindo, sobre as tuas intenções, que tipo de relação que você quer ter, quais são seus valores ali inegociáveis, mas eu achei as coisas um pouco rápidas demais. E quando eles aceitam a parceria um do outro, gente, casou, assim, sabe? Então, se bem que eu não posso criticar, porque eu ia comentar que eu achei isso rápido demais, porque eu com meu marido, era 2 meses, a gente tava morando juntos e estamos juntos desde então. Não que a gente tenha sido muito mais devagar com isso, mas tudo bem. Então, gente, esse é o grande resumo desse livro. Confesso pra vocês que o terceiro vai ser uma ladeira abaixo pra mim. Eu gosto como eles expandiram, né, aqui o universo, a gente teve o desenvolvimento das relações, o Tamlin continua fazendo cagada. E eu gosto, assim, no aspecto de como às vezes a gente não vê as relações de fato, sabe? De como elas realmente são. Eu acho que isso é uma boa mensagem. A cena hot, eu acho que ela é bem pesada dependendo da idade que você tem. Como eu sei que tem gente muito nova, de 12, 13 anos que lê, eu acho ela um pouco explícita demais.
Mas assim, gente, ó, pra uma pessoa da nossa idade, eu acho que assim, ok, passou, e aí? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês já leram, se querem ler, deixem aqui nos comentários. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Agradeço, como sempre, os membros da Biblioteca Secreta que me acompanham em diversas leituras. Lembrando que estamos com inscrições abertas para a leitura conjunta do Crime e Castigo no Papiro. O link vai estar aqui na descrição. E eu espero você no próximo vídeo aqui do canal.